Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E, gente, pelo tema dessa semana, que o tema geral é energia e suas transformações, nós vamos estudar um pouquinho o uso consciente da energia, tá? Então, ali é o tema da nossa aula de hoje. O estudo da matemática na conta de energia elétrica, certo? Olha só, eu vou passar 2 vídeos introdutórios. Esses vídeos eu vou postar no grupo de vocês, tá, gente? Antes desse vídeo aqui, eu vou estar lá todas as informações de como vai ser a aula, de como vocês vão prosseguir na aula, tá? Então, o primeiro vídeo que eu vou passar para vocês é Entendendo sua conta de luz, tá? É um vídeo bacana, é um vídeo curtinho de 4 minutinhos, dá para assistir rapidinho. E o segundo vídeo é Consumo consciente de energia. Também é um vídeo curto, tá? É bem ilustrativo e fala um pouquinho sobre essa parte do consumo consciente e você entender um pouco da sua conta de luz, certo? Que é coisas importantes, fundamentais. Gente, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os submúltiplos que aparecem na nossa conta de energia, né? A unidade de medida, a unidade de medida que aparece na nossa conta de energia. E, gente, a gente vai estudar um pouquinho o que é o quilowatt-hora, né? Que é representado por kWh. Aí aqui está dizendo, ó, quilowatt-hora, kWh, é uma medida da energia elétrica consumida por um aparelho durante um determinado período de funcionamento e significa quilowatt-hora, né? Kilowatt ou quilowatt-hora. Então, esse símbolo aqui, essa simbologia kWh representa quilowatt-hora e é a medida da energia elétrica, né? É a medida de energia elétrica que geralmente é consumida. Se você pegar uma conta de energia da sua residência, vocês vão ver lá o consumo de quilowatt-hora que foi feito no mês. Por exemplo, aqui em casa chegou 130 kW de consumo. E a partir dessa quantidade de consumo que você teve, é que vai ser estipulado o valor que você tem que pagar no final do mês, né? Da sua conta de energia. O watt-hora é unidade de medida de energia e hora é uma unidade de tempo. 1 watt-hora é a quantidade de energia necessária para alimentar uma carga com potência de 1 watt durante 1 hora. A potência que consta em cada aparelho indica a sua potência pelo período de 1 hora. Por exemplo, um aparelho com potência de 5.400 watts irá consumir essa potência em 1 hora. Então, se vocês pegarem os aparelhos eletrodomésticos da residência de vocês, lá geralmente vem informando, né? Geralmente não, sempre vem informando a quantidade, a potência que aquele aparelho consome, né? Em watts. Então, por exemplo, aqui, como exemplo, um aparelho que tem 5.400 watts, tá? Por exemplo, um micro-ondas geralmente é 1.000 watts de potência. Né? O chuveiro elétrico é um que consome mais. Vai depender muito da marca também, tá? Mas geralmente é entre 4.000 watts e nessa faixa de potência, certo? Quanto maior a potência de um aparelho, maior será seu consumo energético. E quanto mais tempo o aparelho permanecer ligado, o seu consumo também será maior. Então, é importante assim a gente saber, né, a potência dos aparelhos domésticos de casa, porque quanto maior for essa potência, mais ele vai consumir, né, em 1 hora. Então, se eu tenho um aparelho que tem uma potência muito grande, o ideal é que consuma pouco, né, que utilize pouco esse eletrodoméstico para que não venha uma conta de energia muito alta, né? Porque vai consumir muito watts, né? Aí quando fizer o cálculo para quilowatt-hora no final do mês, vai ficar uma conta muito grande. Se o aparelho de 5.400 watts ficar ligado durante 5 horas, quanto irá gastar de energia elétrica? Então aqui é só um exemplo. Ó. Se eu tenho um aparelho que tem uma potência de 5.400 watts e ficar ligado durante 5 horas, a quantidade de energia será... Quanto será a quantidade de energia que vai gastar, né?
Nesse caso, basta multiplicar os 5.400 watts vezes 5 horas. Porque lembre que essa é a potência, né, 5.400 watts, que vai consumir a cada 1 hora. Se vai passar 5 horas ligado, então é só multiplicar por 5. E quando fizer essa multiplicação aqui, vai ficar 27.000 watts-horas, tá? Então, se eu deixar esse eletrodoméstico, esse aparelho de 5.400 watts de potência ligado durante 5 horas, vai consumir a quantidade de energia elétrica de 27.000 watt-horas, ou 27 kWh. É necessário dividir por 1.000, porque 1 kWh equivale a 1.000 watt-hora. Gente, tem que observar aqui que estamos trabalhando aqui com 3 unidades de medida, né? Nós estamos trabalhando com W, que representa watt. Nós estamos trabalhando com tempo, que geralmente é dado em hora, por exemplo, aqui 5 horas. E vamos trabalhar também com o quilowatt-hora, o kWh, tá? Porque quando eu pego a potência do aparelho e deixo ligado durante determinado tempo, vai ser a potência, né, multiplicado pelo tempo. Aí, nesse caso, ficaria watt-hora, tá? Se vocês observar, como eu já falei, na conta de energia de vocês, a unidade de medida que utiliza lá é o quilowatt-hora, não é o watt-hora, entendeu? É o quilowatt-hora. Então, é necessário fazer essa conversão para a gente saber quanto vai consumir, quanto vai gastar, né? Quanto vai vir cobrando na nossa conta de energia. Então, para me transformar de watt-hora para quilowatt-hora, eu só preciso dividir para 1.000, tá? Faz essa divisãozinha, que aí eu transformo em quilowatt-hora. Beleza? Então, 27.000 watt-hora é a mesma coisa que 27 quilowatt-hora, né? Só dividir para 1.000. Corta os 3 zerinhos, fica 27, certo? Aqui é uma tabelinha de alguns equipamentos residenciais que podem haver na nossa casa. Então, temos aqui aquecedor de água por acumulação, aquecedor de água de passagem, aquecedor de ambiente, expirador de pó, batedeira, bomba d'água, cafeteira, churrasqueira elétrica. Aí temos aqui freezer, tá? Geladeira. Aí temos vários equipamentos. E aqui do lado, se vocês observar, tem a potência de cada um desses equipamentos. Então, por exemplo, o aquecedor de água de passagem, ele tem uma potência de 6.000 watts. Então, se eu passar muito tempo com esse aparelho ligado, vai consumir muita energia, tá? Mesma coisa aqui, ó, fogão elétrico de 4 bocas. O consumo aqui, a potência, né, é de 6.000 watts. Então, se eu consumir muito esse fogão elétrico, a conta de energia pode vir muito grande, porque vai consumir muita energia, certo? Dá uma pausazinha aqui, só por causa desse carro passando. Voltando, então tá aqui, né, gente? Uma tabelinha só mostrando a potência que certos aparelhos consomem, certo? Por exemplo, aqui, ó, ventilador que a gente utiliza muito aqui em casa. Ventilador, geralmente, a potência dele é de 100 watts, né? Então, não é um consumo muito grande. Aí, videocassete, 20 watts. Videogame, 20 watts. E assim tem vários aqui, tá? Beleza. Para calcular o consumo médio mensal de energia elétrica de cada eletrodoméstico, primeiro deve ser verificada a potência em watts na placa de identificação do aparelho. Em seguida, multiplica a potência encontrada pelo número de horas em que o aparelho foi utilizado no mês. Para isso, aplica a seguinte expressão. Então, por exemplo, assim, gente, olha só. Deixa eu pegar aqui algum aparelho. Por exemplo, computador, tá? A gente utiliza bastante, né? Computador tem a potência geralmente de 300 watts. Como é que eu faço o cálculo de quantos quilowatts vai consumir esse aparelho durante o mês? Aí vai depender muito da quantidade de horas que a gente utiliza, tá? Então, por exemplo, se eu utilizo um computador, o meu computador, por exemplo, 3 horas por dia. 3 horas por dia, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a potência desse aparelho, que nesse caso é 300, certo? E multiplicar pela quantidade de horas. Só que se eu multiplicar por 3, né, que é a quantidade de horas que eu uso por dia, lembre que essa potência aqui é só em um dia. Então, 300 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 900. Não é isso? Então, eu utilizo 900 watts por dia, né, de potência, por dia.
só utilizando o computador. Se eu uso todos os dias, né, 3 horas a cada dia, lembre que isso aqui eu vou ter que multiplicar por 30, né? Porque o mês tem 30 dias. Então, ainda teria que pegar 900 e multiplicar por 30. E se eu fizer essa multiplicação 900 vezes 30, vai dar 27.000 watts. Então, isso aqui vai ser o que vai ser utilizado durante um mês se eu utilizar somente o computador, né? Somente o computador. Isso fora os outros equipamentos, que tem diversos equipamentos na nossa casa. Geralmente a geladeira que fica ligada 24 horas, certo? Então, beleza. Se eu utilizo o computador durante um mês, né? 3 horas por dia, eu vou utilizar, né? Eu vou consumir 27.000 watts. Aí, se eu quero transformar... E sim, isso aqui é watts hora, tá? Desculpa aqui, ó. Se eu quero transformar isso aqui em quilowatt-hora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar isso aqui e dividir para 1000, né? Simplifica esses 3 zerinhos aqui. É a mesma coisa que 27 kWh. Então, no mês, eu vou utilizar, só no computador, 27 kWh. Tá? A gente pode até analisar assim e dizer, 27 kWh não é muita coisa não. Mas aí lembra que isso aqui é só o computador. Lembra que tem vários outros equipamentos utilizados na casa. Aí quando eu pego um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, a conta vem grande, vem alta, tá? Se eu pegar, por exemplo, a geladeira, ó, tem a geladeira simples e tem a geladeira duplex, né? Que tem aquelas duas portinhas. Se eu pegar a geladeira simples aqui, ó, olha que o consumo, a potência dela aqui é de 250, certo? Mas lembra, gente, que a geladeira geralmente fica ligada 24 horas por dia. Então, eu teria que pegar isso aqui, 250 watts de potência, multiplicar por 24, que representa um dia, e o resultado eu teria que multiplicar por 30 dias, tá? Aí eu pegaria isso tudo, dividiria para 1000, acharia a resposta, certo? Então, vai dar um valor bem altinho, né? Aí alguém pode pensar, professor, certo, só no computador vai consumir 27 kWh. Mas como é que eu sei quanto é que eu tenho que pagar se eu consumir isso aqui? Aí, gente, dependendo da distribuidora, que aqui em Palmeiras a gente utiliza a Equatorial, não é? A distribuidora ela determina uma tarifa, né, por quilowatt-hora. Então, por exemplo, custa 1 kWh, custa 80 centavos, que custa, sei lá, 73 centavos. Então, tem a tarifa que a própria empresa, a distribuidora de energia, ela determina, certo? Se vocês observarem na continha de energia de vocês, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso, a tarifa da conta desse mês de novembro, tá? Veio 0,744393 centavos. Esse é o preço de 1 kWh. 74 centavos, né? Arredondando. 74 centavos por quilowatt. Aí, se eu consumir só no computador 27 quilowatts, eu pego esses 27 e multiplico por 74 centavos. Dessa forma, eu vou achar, né, quanto eu tenho que pagar somente nesse consumo, tá? Mas lembrando que o que eu tenho que pagar no final do mês não vai ser somente essa conversão, tá? Do quilowatt-hora multiplicado pelo valor do quilowatt-hora. Ainda tem algumas taxazinhas que a distribuidora cobra, né? Como iluminação pública e juros e tal. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também. Beleza. Então, para calcular, como eu já falei, é só você pegar a potência, multiplicar pela hora e multiplicar pelos dias. E depois eu dividir tudo para 1000, tá? Então, tá aqui, ó. Consumo quilowatt-hora. É a mesma coisa que potência em watt, multiplicado pelas horas por dia, né? A hora que você vai utilizar por dia, quantas horas no dia você utiliza, vezes a quantidade de dias no mês. Então, se eu utilizo o computador, eu não uso todos os dias, mas eu uso 3 horas por dia, mas eu utilizei 20 dias no mês. Então, aqui vai ficar 3 horas vezes 20 dias, vezes a potência, né? Depois pega tudo e divide para 1000.
Tranquilo? Exemplo. Olha, um ferro elétrico de 1000 watts de potência que é utilizado 1 hora por dia, 3 vezes por semana. Quanto é que vai ter que pagar no final do mês? Não vou nem falar assim, quanto vai ter que pagar, mas quanto de quilowatt-hora será consumido no final desse mês. Aí observa que, se eu substituir naquela formulazinha aqui, que eu acabei de falar, tá? Eu só preciso pegar a potência, que é 1000, a potência do aparelho, 1000, vezes a quantidade de horas por dia. Olha aqui, vai utilizar 1 hora por dia, então vezes 1, tá? Vezes a quantidade de dias. Quantos dias ele utiliza no mês? Aí observa, gente, que utiliza 3 vezes por semana, e geralmente um mês tem 4 semanas, então vai ser 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 dá 12 dias. Então vai ficar vezes 12. Isso tudo dividido para 1000, certo? Aí aqui, antes de multiplicar em cima, eu posso simplificar esses 3 zerinhos de cima com esses 3 zerinhos de baixo, né? Fazendo a simplificação. Aí vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, vezes 12. Ou seja, 12 kWh. Esse vai ser o consumo desse ferro elétrico utilizando 1 hora por dia, 3 vezes por semana. 12 kWh. Certo? Aí, a partir daqui, eu multiplicaria pela tarifa, né, da distribuidora e acharia quanto é que eu tenho que pagar. Beleza? Tá aqui a resposta. Coloca lá na formulazinha, bota 1000 vezes 1 hora vezes 12 dias dividido para 1000. Aí vai ficar 12 kWh por mês. Beleza? Para determinar o valor pago em reais no final desse consumo, devemos multiplicar a quantidade de quilowatt-hora consumido pela tarifa que a distribuidora de energia cobra. Como exemplo, nesse último mês de novembro, a taxa está de 0,74 centavos, né? Tem essas outras unidades aqui, ó, decimais, mas arredondando é 74 centavos aproximadamente. Beleza? Aí, se eu quero determinar quanto eu tenho que pagar nesses 12 kW de consumo, eu só precisaria pegar esses 12 e multiplicar por 74 centavos. Faça essa multiplicaçãozinha aqui rapidinho, ó. Vai dar R$ 8,93. Então, isso é o que eu teria que pagar nesse consumo de 12 kWh, né, na utilização desse ferro durante o mês. R$ 8,93. Certo? É isso, gente. Olha, nessa aula é só para falar um pouquinho sobre o que é o quilowatt, tá? Eu queria passar assim mais sobre a conta de energia em si, mas como eu já falei para vocês, os 2 vídeos introdutórios vai falar um pouquinho sobre isso, tranquilo? E na próxima aula eu continuo com isso, com esse assunto, e vocês vão entender um pouco mais sobre a nossa conta de energia. Tá joia? Eu vou deixar algumas questões e alguns problemas para vocês resolverem e até a próxima aula.